Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar de lançamento do Anuário da Indústria do Pará 2021. Essa é a publicação do Grupo Liberal que traz conteúdos e análises sobre o setor industrial aqui do nosso estado. Eu sou Cíntia Gatti e hoje nós vamos conversar. Aqui comigo tem José Maria Mendonça. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Vai estar aqui com a gente ele que é vice-presidente da FIEPA, a Federação das Indústrias do Estado do Pará. Muito bem-vindo mais uma vez. É uma boa noite. Dizer que sempre que eu venho nesse prédio, eu estava conversando com a Ellen há pouco, eu fico maravilhado com a beleza arquitetônica que o Aurélio conseguiu fazer. A gente fica muito feliz de ver uma coisa tão bonita em Belém e é um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar da indústria tão esquecida aqui no norte do Brasil. E hoje a gente tem um lançamento do anuário do Grupo Liberal, que produziu esse anuário que eu já tive o prazer de ver, e está lindíssimo, belíssimo, com vários dados importantes sobre a indústria aqui no estado do Pará. E essa edição do anuário é realizada pelo Grupo Liberal, com patrocínio da Alcoa, Alubar, FIEPA e também da Hidro. Por conta do cenário da pandemia, os registros que estão no anuário foram feitos com os dados mais aproximados possíveis de 2020. A pandemia, claro, distanciou muita gente e a precisão dos dados não foi tão... Era esperada, mas não foi possível quanto todos queriam, né, José Maria? Deixa eu explicar. Nós, na indústria do Pará, nós achamos que nós conseguimos uma vitória. No auge da pandemia, só para te dizer, nós conseguimos fazer com que todas as indústrias do estado do Pará, todas as indústrias do Pará, estivessem trabalhando. Tanto que você viu que o Pará não sentiu na arrecadação nenhum problema, porque nós continuamos trabalhando. Eu, um defensor do trabalho, porque eu acho que a gente deve ter receio da pandemia, lógico que sim, mas não confundir receio com medo. Então, nós devíamos continuar trabalhando, continuar produzindo, que o Brasil e o Pará precisam das nossas indústrias. A gente continua falando desse cenário de pandemia. Aliás, ainda que esse cenário, né, pós-auge da pandemia de Covid-19 já ofereça um respiro maior, né, uma retomada da economia, alguns desafios se apresentam a todos os setores, a gente sabe disso, né, José Maria Mendonça? E a indústria não é diferente, também está aí passando por essa respirada, né? Entretanto, somente no primeiro semestre, a indústria paraense exportou mais de 14 bilhões de dólares, o dobro do mesmo período do ano passado, em 2020, e esse indicador aponta sinais de recuperação. A gente pode falar já nessa recuperação? Acho que sim. Eu acho que a indústria paraense, ela é dinâmica. Nós achamos que nós temos dois tipos de indústria, uma indústria extrativista mineral fantástica, a nível de melhor do mundo. Por exemplo, a S11D da Vale é a nível de melhor do mundo. As instalações da Hidro são a nível de melhor do mundo. A Alubar é um orgulho paraense. Então, a gente acha que a gente está muito bem nas indústrias. Precisamos, sabe, trazer agora para a nossa indústria tradicional. Esse avanço que nós tivemos nessas indústrias extrativistas, nós temos de trazer para aquela indústria genuinamente paraense, aquela das famílias paraenses, aquela que foi. Então, para isso a gente precisa, sim, nós estamos conversando com o governo, políticas públicas que abracem a indústria do estado do Pará, para que mais tarde, aquela velha história de Belém, a terra do já teve, a gente coloque aquilo para as calendas do passado. Eu acho que nós temos de ser proativos e lutarmos pela indústria paraense boa, baseados, sim. Nós somos um estado mineral, então temos de, por enquanto, repousar todas as nossas forças no setor mineral, mas preparando todos os outros setores para o futuro. Eu quero lhe dizer que, se você conhecer algumas indústrias do estado do Pará, já são indústrias 4.0, sim, diferentemente do que você pensa. A indústria de frigoríficos no Pará é fantástica. Você visitando o Polo de Castanhal, você vê uma indústria alimentícia interessantíssima, Framboyant, Ileia, Marisa. Então, tanto que o Senai montou um laboratório de alimentos na sua unidade de Castanhal, para realizar aquele velho sonho da cidade de Castanhal de se transformar do polo de alimentos do estado do Pará. E parece que a Codec foi atrás e já está abrindo
a parte de indústria lá, montando o Distrito Industrial de Castanhal. O caminho é esse, o caminho é a indústria. A indústria, diferentemente do comércio, ela pereniza a pessoa no seu local. O comércio se desloca para onde tem negócio. E a gente continua aqui. Vamos falar um pouco mais do nosso estado, José Maria Mendonça. O Pará representa 50,7% do PIB industrial da região norte, gerando emprego e renda para cerca de 170 mil pessoas. Corresponde a 15,5% dos postos de trabalho formais no estado do Pará. Mesmo com a pandemia, o setor manteve o saldo positivo. E agora eu gostaria de saber quais são essas ações que a indústria vem desenvolvendo para manter esse ritmo de empregabilidade. Primeiro, uma negociação constante com o governo. Por exemplo, quando foi decretado lockdown disso, aquele coisa, nós estávamos sempre junto com o governo, procurando dizer, governador, por favor, não podemos parar tal coisa, por favor, não podemos parar isso. E a nossa política de chegar junto ao Estado, para trocar ideias com o Estado, foi extremamente positiva. Tanto que a indústria, como eu te disse, não parou e conseguiu crescer em plena pandemia. Muito difícil. Mas nós, sim, não podemos ficar alegres com isso, porque o que cresceu foi a nossa indústria, notoriamente a mineral. A mineração cresceu muito. Nós precisamos trazer esse crescimento da mineração para todas as indústrias do estado do Pará. Eu acho que nós estamos no caminho certo, discutindo políticas públicas e procurando incentivar o que tem incentivado, tirar de incentivo que não precisa ser incentivado. Pensar no Pará do amanhã, um Pará forte e robusto. E a gente continua, e eu gostaria nesse momento de já estender um pouco mais agora, falando da FIEPA. Como é que as empresas se organizam em torno da FIEPA ao longo desses 70 anos de história? Eu gostaria também de saber como essa articulação se reflete em áreas como extração mineral, serviços industriais de utilidade pública, também construção, metalurgia e alimentos, por exemplo. É aquilo que eu te disse, nós procuramos correr atrás do empreendedor. E uma dessas formas foi quando nós montamos o Laboratório de Alimentos em Castanhal. Ali é um polo que tudo faz crer que é um polo alimentício do Estado. Depois, nós procuramos rapidamente, isso é uma história antiga, o Pará não tem mão de obra para isso, não tem mão de obra para aquilo. O que é que nós fizemos? Fizemos do Senai uma arma. Hoje o Senai está em todos os quadrantes do Estado do Pará, preparando pessoas para esses novos projetos. E qualquer projeto que chegue no Estado, ainda hoje estivemos discutindo a chegada de uma verticalização na cadeia do alumínio, onde nós já conversamos, já colocamos o Senai à disposição, já estamos pensando em cursos profissionalizantes e específicos. Eu sempre conto com muito orgulho que dos 312 funcionários do Grupo Votorantim em Primavera, 283 foram formados no Senai. E isso é importantíssimo. E dizer para ti que no SESI nós temos um curso que eu acho mais... O EJA, Instituto de Jovens e Adultos. Estudos... Educação Jovens e Adultos. Uhum. Para mim, é uma grande parte do SESI. Por exemplo, esses funcionários, alguns, quando nós fomos preparar para trabalharem na Votorantim, eles não tinham conhecimento para ler os livros. Nós fizemos, paralelamente, a alfabetização de adultos para que eles pudessem trabalhar na Votorantim. É incrível a gente falar das indústrias aqui no estado do Pará e a gente pode analisar também o potencial que a gente tem das indústrias e se a gente lembrar também que temos grandes indústrias exportadoras de minerais, mas a gente também lembra daquelas pequenas como as de polpa, as do cacau, as do açaí, temos também do palmito, do óleo de palma, nós temos também extração de óleos minerais aqui no nosso estado. Então, a gente tem uma vertente muito grande de produtos e um potencial muito grande para a indústria no estado. Tu falaste agora em óleos. Eu vou te contar uma história. Há 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos um evento na FIEPA que era demonstração de óleos naturais. Extraídos. Daí
talvez por desconhecimento. Quando fui, eu esperava ver as novidades tudo dos grandes grupos. Eu entrei com essa expectativa. Chegando lá, todas as novidades foi do pequeno empreendedor, daquele empreendedor que tirava o seu óleo, mais diversos óleos. E eu descobri a grandeza da biodiversidade do Pará. Eu digo que basta apostar um pouquinho no estado. Não precisa apostar muito. Se a gente apostar um pouquinho, o Pará deslancha. E um detalhe que eu faço questão de dizer. A parte do estado que menos cresce, por incrível que pareça, é Belém. O estado do Pará está estourando em todas as regiões. Belém, eu gostaria que estivesse andando um pouquinho melhor. Tanto que nós lutamos tanto para a primeira, talvez vocês não saibam, eu acho que sabem, a primeira refinadora de ouro já está sendo montada aqui, perto de Coraci. Por quê? Porque nós achamos que tem de trazer alguma coisa para Belém. Belém estava ficando uma cidade um pouco vazia. Nós achamos que a nossa capital, eu quero te dizer que eu tenho uma paixão por Belém. Eu nunca escondi de meu amor por Belém. Dizer que Belém nós estávamos devendo alguma coisa para Belém. Ainda estamos, mas se Deus quiser a gente paga. E a gente continua agora falando de pequenas, grandes empresas. Olha só, quais são os desafios para as empresas, aquelas mais antigas aqui no estado e aquelas tradicionais, frente à modernização, que é um outro ponto para a gente poder debater, é a necessidade cada vez maior de tecnologia, de implantar a tecnologia nas empresas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é o grande problema do estado. O que acontece com o estado do Pará? As suas empresas tradicionais não tiveram fôlego para se modernizar rapidamente. Primeiro, não vamos entrar em mérito de política pública. Talvez falta de políticas públicas específicas. Por exemplo, nós, como federação, estamos lutando junto ao governo para que não se pague nenhum imposto na entrada de qualquer equipamento. Isso seria uma maneira da gente ajudar as empresas a se modernizar. Vou te dar um dado interessante que eu sempre converso com a turma do governo. A gente pega, vamos dizer, eu consegui pegar 5 milhões no FNO para aplicar na minha empresa. Daí eu compro 5 milhões de equipamento. Só que eu não tenho 500 mil para pagar na entrada do equipamento aqui. Então, o Estado precisa diferir esse pagamento para mais tarde. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Esse incentivo já é uma parte do que a gente busca. Ajudar as empresas genuinamente paraenses a se modernizarem. De que forma? Ajudando a não ter empecilho. Aquilo que já... Eu sempre penso, eu digo o seguinte, mas eu não sou governador. Se eu fosse governador do estado, eu incentivaria todas as empresas localizadas no estado do Pará, fundadas antes de 1960. Porque tudo que veio antes de 1960 foi um pioneiro. Esse pioneiro tem que ser lembrado e ajudado, no máximo possível. E a gente continua falando isso e agora vamos falar de um outro lado da situação, com a inovação tecnológica, como ela tem sido implantada no setor. E eu queria saber quais são os ganhos que podem ser apontados a partir do uso da tecnologia de ponta. Eu queria que você falasse sobre isso. Mas são muitos. Por exemplo, o Senai acabou de inaugurar agora o Instituto de Mineração e Tecnologia. Esse instituto é ponta no Brasil, que vai estudar sempre inovações no campo mineral. E nós temos convênios com todas as federações do Brasil para qualquer tipo de inovação que a gente precise, que a gente não tenha aqui, a gente possa dizer onde tem e ajudar a ter acesso àquilo. Por exemplo, se você for discutir energia, vamos pensar nas energias que o pessoal está da moda agora, a energia dos ventos, eólica, a fotovoltaica, da solar. Nós temos o Instituto de Tecnologia de Inovação no Rio Grande do Norte, de ponta no mundo. Então, nós podemos ajudar dando acesso a esse pessoal lá. E dizer que a gente é totalmente favorável à inovação. Tanto que ano passado, para quem não sabe, aquele Fundo Amazônia tão contestado, eu mesmo tenho sérias restrições a ele, nós fizemos uma proposta que 20%
deste fundo fosse gasto em inovação na Amazônia, com a academia da região, com coisa que já esteja localizada aqui. A gente acha que nós hoje nós temos um mundo globalizado. Então, no mundo globalizado, nós temos de estar atentos para toda novidade que aparece em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos nos descurar dos nossos antepassados, das empresas que fizeram o Pará chegar onde está. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar mais ou menos uns 2 anos atrás um agricultor no interior do Pará que pela primeira vez estava usando um drone, porque ele sobrevoava os açaizais que estavam dentro da floresta. Olha como a tecnologia ela é tão importante, principalmente na nossa região, que é uma região de difícil acesso. A gente fala do açaí, aquele extrativista está dentro da floresta para você fazer uma amplitude e ele estava utilizando pela primeira vez um drone ali. É uma tecnologia e é uma coisa simples de se fazer. Parece que é simples, né? Mas é Parece. Uma coisa interessante. Eu quero te dizer que eu tenho visitado muitas indústrias do açaí no estado do Pará. Você nota uma coisa efervescente. Por exemplo, uma indústria não é parecida com a outra. Esse modelo que tem uma aqui não é o mesmo modelo desse aqui. O que eu acredito que vai acontecer? O modelo que der certo, mais certo, eu espero que vários deem, será um modelo daqui a 5, 10 anos, todo mundo caminhando nessa direção. Porque um empresário é um empreendedor, é um inovador, mas também é um copiador. Ele copia tudo aquilo que dá certo. Uma aposta e o outro vai, deu certo, vamos fazer. Deu certo, eu vou atrás. Tanto que tem uma teoria que diz o seguinte, que você não pode lançar uma novidade nem antes nem depois do que ela deve ser lançada. E a gente continua aqui esse bate-papo. Agora eu gostaria de saber, nesse panorama da década, o faturamento dos principais setores quase triplicou. Em 2010 foram registrados 23,9 bilhões de reais, enquanto em 2019 as indústrias extrativistas e de transformação geraram cerca de 56,9 bilhões de reais. Agora eu gostaria de saber do impacto disso no valor da transformação industrial e como se reflete isso na prática. Deixa eu dizer, essa parte a gente tem lutado junto com o governo para internalizar mais esses recursos. Nós achamos ainda que, eu sempre brinco, que a gente tem um compromisso com nossos filhos e netos e nós estamos devendo. Nós deveríamos estar cuidando melhor para que essa grande riqueza seja melhor internalizada no Estado. De que forma? Melhorando os EDHs das cidades, melhorando a educação, melhorando tudo. Eu acho que isso é um caminho que Federação das Indústrias, que só para te dar uma novidade, a Federação das Indústrias está fazendo 72 anos, agora dia 19 de novembro. Bem pertinho do lançamento do anuário. Do anuário, interessante. Uma coincidência. No dia, na verdade. No dia. Exatamente. No dia, né? Exatamente. Eu nem sabia. Eu não sabia disso. Exatamente. O anuário sendo lançado no dia 19, exatamente no aniversário. No dia da aniversário, 72 anos da Federação das Indústrias do Estado do Pará. Quer dizer, a gente fica feliz com essa feliz coincidência e dizer que a gente tem alguns pontos que a gente acha que está devendo, sabe? Mas a gente está alerta para isso. Vocês podem ter certeza, eu sempre brinco que todo empresário tem que estar junto da gente. Olha, nós estamos 24 horas por dia ouvindo. Esse anuário de vocês é mais uma fonte de conhecimento, uma fonte de orientação para o empresário que aqui quer se estabelecer. E dizer que nós estamos 24 horas no ar. A federação não dorme, ela está sempre acordada, sempre disposta a atender. E que nós sabemos e conhecemos perfeitamente a possível deficiência que nós temos. Mas nós estamos procurando corrigir, procurando chegar junto. E eu brinco, eu vou dizer uma frase que o pessoal diz, não precisa de ser mais, mas eu digo porque é importantíssima. Eu quero que todo mundo procure a Federação das Indústrias, procure o Centro das Indústrias, que eu sou presidente, e a gente tem de se unir, porque caititu fora do bando vira comida de onça. E aquele problema que houve há 2 anos atrás com a Hidro, que foi proibida de funcionar, não sei o quê, mostrou que não interessa o tamanho do caititu. Pode ser grande que vai padecer também. Então, a gente prega o associativismo, a união de todos nós, porque juntos nós seremos muito mais fortes, muito mais pujantes.
E é engraçado que no anuário a gente encontra aí todas as vertentes, olha, inclusive aqui, olha, técnica inteligente que combina lavoura com floresta, tecnologia traz ganho à produção agropecuária florestal, tem também piscicultura, várias vertentes aqui da indústria, mostrando realmente o potencial, dados e tudo que a gente tem aqui no estado do Pará. Realmente é um anuário com riqueza de dados e principalmente falando da nossa indústria, pontuando, né? Infelizmente, a gente não teve como exatidão os dados. Eu acho que nenhum setor vai conseguir por conta dessa pandemia, mas o anuário traz uma perspectiva, dados e informações de uma riqueza muito grande. E a gente continua falando agora, eu gostaria de saber com relação à exportação. A China é um dos principais compradores do mercado externo, isso a gente já sabe aqui no Pará, no estado do Pará. Agora eu quero saber como é que estão as relações entre as indústrias paraenses com o país, além da China, né? Quais são também quais também são estratégicos para o setor. E eu queria saber também como as relações internacionais se apresentam atualmente, essa relação de exportação e o estado do Pará com as indústrias. É uma luta difícil essa, eu vou explicar por quê. Agora mesmo nós estivemos participando de um programa, de um projeto chamado Amazônia in Loco, onde tiveram vários embaixadores aqui no Pará. Eu, aparentemente, como no início tive uma certa restrição, mas depois fui convencido de participar do evento. E nós tivemos discussões, recebemos os embaixadores, conversamos com os embaixadores. Eu estou curioso, e acho que não só eu que devo estar curioso, eu acho que o Pará tem que estar curioso, que ficou de ser publicado a Carta de Belém. E eu gostaria de ver essa Carta de Belém, porque uma coisa que é preciso dizer, nós estamos cansados já, nós amazônicos, estamos cansados de falar de uma Amazônia aí fora que não é a nossa Amazônia. Fazem um retrato da Amazônia que não é a nossa Amazônia. Então nós precisamos, e nós precisamos muito de vocês. Vocês não sabem, vocês da imprensa, como vocês podem nos fazer bem. Basta que vocês falem da Amazônia que vocês veem, não a que nos mandam lá de fora. Porque a que nos mandam lá de fora é uma Amazônia cheia de desmatamentos, uma Amazônia cheia de queimadas. Não quer dizer que não tenhamos desmatamentos ilegais, não quer dizer que não tenhamos queimadas criminosas. Essas têm de ser coibidas, mas não pode, de forma nenhuma, se misturar os legais com os ilegais. E dizer para você que nós da Amazônia temos uma profissão de fé. A nossa profissão de fé é o meio ambiente. Nenhuma outra sociedade no mundo tem uma interligação melhor com o meio ambiente do que nós amazônicos. Desde garotinho, a gente aprende que a gente tem água pura, que a nossa floresta são majestosas, que nós temos de preservar isso. Graças a isso, 84% das florestas na Amazônia são preservadas. Nenhum país do mundo pode ter essa coragem que eu tenho de dizer publicamente, aceitando desafios. Temos 84% da nossa floresta nativas preservadas. E a gente pode falar também das iniciativas de recuperação e também de trabalho naquelas áreas que já foram desmatadas, né? O trabalho para recuperação e também o incentivo à sustentabilidade na nossa região. Mas agora a gente continua falando aqui, o Pará, ele deve ter a instalação de 4 novos distritos industriais em Castanhal, São João de Pirabas, Breves e também Santarém. Como é que a federação enxerga esse movimento e quais as vocações de cada localidade? Inclusive, vou ter que falar, antes de você responder, vou ter que falar. Eu acho que todos os paraenses sentiram um pesar muito grande quando a FEBO foi embora daqui. Foi uma tristeza, eu senti como se estivesse tirando um pedaço da gente, porque quem é que não passou ali perto da doca e sentia o cheirinho da FEBO, né? Então é triste quando a gente vê uma grande indústria saindo do nosso estado. E principalmente para nós, Federação das Indústrias, quando a gente avisou para o Estado que isso ia acontecer. Nós explicamos que algumas medidas precisavam ser tomadas para dar alguma vantagem da localização da FEBO. Foi dada, mas foi dado de maneira pífia. Não acreditaram. O Estado precisa acreditar
que nós, federação, queremos o melhor para o Estado. Para ter o melhor Estado, nós temos de ter um ambiente de trabalho saudável, muito saudável. Então, nós precisamos, sim, que esse ambiente tenha mão dupla, que o Estado nos ouça as nossas dores e nós teremos a honestidade de dizer para o Estado se aquela atividade merece incentivo ou não. Nós não defendemos a política do incentivo por incentivo. O incentivo tem que ser dado com uma função social para viabilizar aquele projeto. Não porque tu és bonitinha, o cara tem um olho azul, não tem nada disso. É o que for melhor para o estado do Pará. E agora esses distritos que vão ser instalados aqui, Castanhal, São João de Pirabas, Breves e Santarém, você acha que é uma oportunidade para que indústrias como essa tenham outras, né, possam ter, como esse polo industrial, um incentivo para poder se instalar e para poder expandir a sua empresa, a sua indústria? Eu acho que sim. Eu acho que isso tem que ser um trabalho em comum acordo com o Estado. Por exemplo, uma das opiniões que nós estamos dando para a CODEC, para a Companhia de Desenvolvimento, para o meu amigo Lutifala, que é... Lutifala Bittar é um guru de todos nós, é um cara que merece o respeito de todos nós. Dizer ao amigo Lutifala que uma das coisas que chamaria muita gente era se ao ser lançado o Distrito Industrial, já viesse com a licença ambiental de instalação das empresas junto. Porque o grande problema na Amazônia se chama licença ambiental. Que quando a gente consegue do órgão, o Ministério Público entra com uma ação suspendendo. Então a gente não sabe nem quem manda no pedaço. Então, licença ambiental é o grande óbice, a grande dificuldade. Então, o que é que nós estamos dando uma opinião para a CODEC, dizendo, CODEC, entreguem o Distrito Industrial já com a licença ambiental de instalação geral pronta. Só seria necessário aquela específica... A da atividade. Mas a geral já estaria pronta. Agora, vão somar essas 4 a outros polos já existentes, né? Em Ananindeua, Barcarena, Icoraci e Marabá. Somando esses polos, o que o Estado tem a ganhar? Muito. Por exemplo, nós temos de incentivar mais, nós temos de cuidar melhor do nosso distrito industriais. Eu acho que houve alguns anos de descaso, que não interessa saber culpa de quem nem porquê, e com a chegada do Lutifala lá, é um empresário de sucesso que tem um olhar propositivo e a gente está apostando muito que consiga mudar a cara do nosso distrito industrial. Vai custar alguma coisa? Vai ter problema? Vai. Quem dera, tudo tem problema. Eu sempre digo o seguinte, que ao atravessar uma praça e pisar na grama, você está agredindo o meio ambiente. Será que é tão grave assim? Então, nós temos de pedir, incentivar que a CODEC faça o que tem de ser feito. Dinamize os distritos industriais já existentes. Por exemplo, eu vou te falar há pouco, porque eu tive visto a importância da licença ambiental. Uma empresa está se instalando lá no Distrito Industrial de Marabá. Foi pedido para dentro do distrito um estudo de fauna e flora. Meu Deus do céu, se é um distrito industrial onde já funcionam outras indústrias, por que eu vou pedir estudo de fauna e flora? Eu até brinco. Lá tem calango e rato, com certeza, e algumas cobras. Agora, é tão incrível a gente falar sobre isso, né? Sobre os distritos industriais, que realmente quando você fala e pensa, né, naquela área para o distrito industrial, você pensa numa inovação tecnológica, você pensa até numa junção de iniciativas de empresas e indústrias. Eu tive também a oportunidade, em uma outra reportagem, de conversar com um empresário, dono de uma indústria. Ele estava vindo, se eu não me engano, de Goiás. Nós, historicamente, já temos
temos esse poder de atrair pessoas de fora para o nosso estado. Isso é fato, desde os nossos antepassados. Mas ele estava vindo de outro estado para montar aqui uma empresa de bicicletas, de peças para bicicletas. E aí eu conversei com ele na época e ele disse, olha, se tudo der certo, se o distrito estiver funcionando, a gente vai implementar a indústria. E a gente vê que nós temos atrações, nós temos o atrativo para que as empresas se instalem aqui. É verdade. Eu vou te falar um negócio. Anos atrás, por isso que é importante esses anuários. Tu não sabes como são importantes. Aqui devia, para o ano, se eu puder dar alguma opinião, eu diria que a gente tinha de colocar no anuário também acessos logísticos. Por que eu te digo isso? Porque há anos atrás, uma empresa que se instalou no Maranhão veio para o Pará, ele usa madeira do estado do Pará e é localizado em Imperatriz. Então eu fiz a pergunta ao engenheiro responsável. Daí ele disse, não, porque a logística era melhor. Daí eu digo, não era. Por causa dos nossos portos? Não era. Porque vocês podiam instalar perto de onde vocês estão tirando a madeira, ali em Paragominas, na beira do rio Capim, e viria para Barcarena. Viria para Barcarena pela hidrovia Capim-Guamá. Ele disse, meu Deus do céu, mas eu nem sabia que existia isso. E pensava em Miritituba, eles estão fazendo Miritituba. Não, ele pensou só em Marabá. Pelo Porto de Marabá. Daí ainda faltava o Pedral, ainda faltava não sei o quê. Então, o que eu quero dizer? O Pará é tão grande que a gente tem de ter um cuidado especial com tudo que fala. O Pará, eu acho que é a bola da vez, mas para nós termos a bola da vez, nós temos, antes de confessar, por hora, nós estamos um estado rico e uma sociedade pobre. Deus permita que daqui a 10 anos nós sejamos um estado rico e uma população medianamente rica com direito às tecnologias do mundo moderno. Exatamente. Olha, agora vamos falar dessa movimentação econômica que a indústria proporciona. Eu queria saber nesse momento qual é o papel das indústrias no desenvolvimento sustentável e retorno às comunidades, já pegando o seu gancho que você falou do retorno, né, dessa população pobre, né? O que pode trazer de retorno para as comunidades e as iniciativas que a gente pode destacar aqui hoje que serve como exemplo de uma evolução da indústria e da comunidade. Da população. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque nós, na indústria, nós temos de ter em mente uma coisa. A indústria mineral, ela é finita. Só que eu sou engenheiro e vou te dizer, o finito é demorado, mas é finita. Vamos lá. Mas vai chegar. Vai chegar, um dia vai chegar. Um dia chega. Nós temos de ter este espaço temporal, que é a pujança da nossa commodities minerais, para criar mecanismos que o SESI e o SENAI já procuram fazer hoje, de levar educação para o estado do Pará. Qual é o grande problema do estado do Pará? É educação. Como é que eu posso aceitar que de um relatório que eu li do Nordeste competitivo, logo sem nenhuma influência com nós aqui do Norte, no Nordeste competitivo está lá que nós somos o 26º estado no índice de educação. No IDEB. Isso é uma desmoralização para nós. Então, eu acho que a gente tem de cuidar da deseducação, quer currículo normal, quer profissional, para tirarmos esse marasmo do Pará. Mas eu acho que a gente está no caminho mais ou menos certo. A gente tem de continuar discutindo políticas públicas abrangentes, setoriais, para que a gente possa dar este passo. Eu acho que a CODEC está pensando certo. Agora, nós precisamos que cada distrito industrial desse tenha um pensamento majoritário. A gente andou um tempo pensando, quando nós queríamos criar a zona de exportação de Barcarena, que é importante que seja criada, a gente tinha de ter uma empresa âncora, que a gente chama, uma grande empresa que ancorasse aquilo que chegou lá. Eu acho que nos distritos industriais nós devemos também ter essa preocupação, uma empresa grande que sirva de âncora para os demais investimentos chegarem juntos. Eu acho que
a Codec tem conhecimento técnico para isso, e a gente, como Federação das Indústrias, pode ajudá-los. O Lute Fala é uma pessoa querida e que é um agregador, a gente está pronto para ajudar. Agora, dizer assim, o caminho é esse. Vai dar trabalho, mas é esse. É incrível o que você estava falando, e eu penso, como a gente está no jornalismo, a gente vê muitas coisas, a gente noticia, né? E incrivelmente a gente fala do queijo do Marajó, ganhou prêmios internacionais e está na localidade com o pior IDH do Brasil, que é o Marajó. O Marajó tem 5 cidades entre as 10 piores IDH do Brasil. Eu digo, toda vez que eu leio isso, eu digo que a gente deve botar a cara no travesseiro e chorar, porque não é questão de distância, Marajó é bem aqui, é questão só de chamamento público, de união, vamos pensar no que é melhor. Acabou aquele tempo do eu sozinho, hoje nós temos de estar juntos. Eu sempre digo, mídia, indústria, agricultura, todos nós, comércio, nós temos de estar todos na mesma corrente. Por isso que eu falei ainda agora para ti, é importantíssimo a forma da mídia se reportar para a sociedade. A gente precisa criar um espírito de esperança, um espírito de pertencimento. Isso aqui é nosso, nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que podemos e vamos tentar fazer tudo o que for possível para atingir uma vida um pouquinho melhor para nossos cidadãos. A gente continua agora falando do setor industrial, que é um dos que mais contribui com os cofres estaduais e municipais no Pará, principalmente para o desenvolvimento de políticas públicas em prol da população. Entretanto, existem várias questões relacionadas à forma de tributação, que inclusive é pauta de reforma. Eu gostaria de saber nesse momento como é que o setor se posiciona com relação a esse tema. Nós temos uma dificuldade muito grande de discutir reforma tributária. A gente diz sempre que como é que a gente vai fazer uma reforma tributária se a gente não conhece o tamanho do Estado? Então, eu sempre digo que, precedendo uma reforma tributária, tem de vir uma reforma administrativa, para poder me dizer o tamanho do Estado, para que eu saiba quanto a gente precisa arrecadar para manter a máquina pública. Daí eu estava falando isso com os amigos, eles me disseram, olha, meu Deus, tu te esquece que tem de haver uma reforma administrativa, mas também uma política. Digo, pois é, eu só não consigo ver uma reforma tributária que eu parta do princípio que não pode diminuir a arrecadação da federação, a arrecadação do Estado, nem a arrecadação do município. Que não possa diminuir a arrecadação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Se eu estou totalmente amarrado, onde eu não posso diminuir nada, como é que eu vou fazer uma reforma tributária? Eu não tenho condições de fazer. Alguns otimistas, mais do que eu, dizem, não, mas a gente pode simplificar. Eu digo, nós não podemos cair na armadilha da simplificação. Nós temos de sentar com o Estado e dizer, precisamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E vou te dizer mais, não é diminuindo pessoas. Não. Nós achamos que está faltando gente para as atividades fins, porque tem muita gente na atividade meio. A atividade meio está inchada e a atividade fim está deficiente. Nós precisamos aumentar o número de guardas, o número de médicos, o número de engenheiros na ponta e tirar aqui atividade meio que está muito inchada e que encarece demais a administração pública. A gente fala aí também, além dos avanços, né, e das oportunidades para a indústria no Pará, vamos falar de outra, na verdade, de um problema, que a gente pode falar até um problema para o setor industrial no nosso estado, que é o de transportes e os portuários. A gente já tive a oportunidade de conversar com você em outras ocasiões. Com relação a transportes, a gente tem a Ferrogrão, um sonho, que ainda não saiu do papel, que viabilizaria aí a vida de milhares de empreendedores. A gente fala da Norte-Sul, da Ferrovia Paraense. São inúmeros projetos, mas a gente também vai falar dos portuários. Olha, o Pará recebe vários investimentos na área portuária. E como é que esses projetos de infraestrutura podem contribuir para o crescimento do setor? Eu acho muito. Olha, a Federação das Indústrias tem um estudo
e que já apresentou ao governo federal, que nós criamos 2 eixos logísticos. O da Barra Leste, que é o nosso aqui, do lado aqui, Paragominas, esse pessoal aqui, de uma área que já está antropizada, não tem nem problema de desmatamento, que nós gostaríamos de ver. A ferrovia, que foi chamada antes de FEPASA, depois Paraense, e que nós, federação, chamamos de Ferrovia Gabriel Hermes, porque o antigo presidente nosso saudava com loas de progresso o Vale do Tocantins-Araguaia. Só que ele não falava em ferrovia, ele falava na hidrovia Araguaia-Tocantins. Nós achamos que esse eixo do leste deve ser composto com a ferrovia, que nós chamamos Gabriel Hermes, que venha... A conhecida também como Paraense. Como Paraense, conhecida como FEPASA, que hoje o governo está chamando Ferrovia do Pará. Do Pará. Qualquer apelido tá bom. Contanto que saia de Santana do Araguaia e chegue à Vila do Conde. Nós queremos, sim, destravar a hidrovia Araguaia-Tocantins. Primeiro fazendo logo o Pedral do Lourenço. Não é possível que demore tanto esse Pedral do Lourenço. É uma meia dúzia de pedras que não se consegue tirar. E também as estradas, que já tem várias vezes. Nós tá bom. E no lado oeste, nós gostaríamos que fosse feita, e está pronto, está bacana já, a rodovia 163 e todos os seus ramais. Gostaríamos de fazer a Ferrogrão de Sinop até Miritituba, que possibilitará uma coisa que ninguém está prestando atenção. Por exemplo, o governo do Amazonas não fala nada. Eu, se fosse governador do Amazonas, eu estava em Brasília brigando pela Ferrogrão. Vou explicar por quê. O produto da Zona Franca de Manaus, hoje, sai de lá, vem para cá, desce no caminhão, desce por caminhão para ir até São Paulo. No dia que eu tiver a Ferrogrão, eu venho de balsa até Miritituba, pego uma carga de retorno da ferrovia e posso chegar até o Porto de Santos, em São Paulo. Sim, então, com a carga que veio, com os grãos, com os grãos do Mato Grosso, desce da Zona Franca de Manaus. Da Zona Franca de Manaus. Então eu digo que a Ferrogrão, ela, além de ser uma ferrovia para botar os grãos do centro-oeste brasileiro no mundo por um preço menor, ela serve de parâmetro para diminuir o custo dos fretes, porque vai ter competição. A gente pode lembrar que uma viagem hoje, saindo do Mato Grosso até chegar no porto para exportação, demora 4 dias e demoraria cerca de um dia fazendo pela ferrovia. E agora eu vou te dizer um negócio. Depois que chega no porto, eu tenho de subir para o mercado europeu. Saindo do Pô de Vila do Conde é muito mais perto da Europa, é mais perto do leste, e pelo Canal do Panamá, mais perto do oeste, da costa oeste americana, tudo. E então a gente pensa que a gente tem de implementar a hidrovia Juruena-Tapajós, a 163 e a ferrovia. Aí nós daríamos satisfação aos amigos do Baixo Amazonas, lá do oeste do Pará. Diminuiremos o frete? Diminuiremos o frete e faremos o Pará estaria com 2 eixos logísticos, o do leste e o do oeste, muito bem formatados. A gente atraía todo mundo ali do centro, né? Porque se a gente olhar logisticamente, seria muito mais barato trazer aqui para a gente poder exportar mais próximo da Europa, como você acabou de dizer. Filha, que levar para o Sudeste, teria que dar a volta todinha. Discutir logística, eu acho que tem de ser o nosso prato preferido para os próximos anos. O Arco Norte, ou melhor, o Arco Amazônico, pode ser solução para as mercadorias do Centro-Oeste chegarem nos mercados consumidores por melhor preço, e também os produtos da Zona Franca de Manaus chegarem no mercado consumidor do Sudeste por preços melhores. Então, eu acho que é um bem para todos. E eu tenho uma teoria, que toda vez que fala, estão fazendo uma ferrovia FICO, estão fazendo a ferrovia tal. Eu sou sempre a favor, porque se você olhar o mapa ferroviário brasileiro e comparar com o mapa ferroviário americano, chinês ou russo, o nosso mapa ferroviário é uma tristeza. É uma tristeza, né? Ainda temos muito que avançar ainda. A Norte-Sul também é outro trecho nosso aqui que ainda é uma luta. Qualquer ferrovia é bem-vinda.
E para os ambientalistas que às vezes implicam comigo, dizer o seguinte, que a ferrovia é considerada por alguns países europeus como um corredor ecológico, porque ela vai de ponta para ponta, ela não para na metade. E não tem, então, aquela interligação com o meio ambiente que tem a ferrovia, que tem a rodovia e que tem a hidrovia. Eu brinco que a ferrovia é um transporte, é um modal egoísta, vai de ponto para ponto, enquanto os outros param em qualquer lugar. Agora nós já estamos caminhando aí para o finalzinho do nosso webinar. Só falar realmente dos investimentos em infraestrutura portuária no nosso estado, que deve aí trazer muito mais incentivo para a indústria também, né? Com certeza, mas os terminais portuários que já estão acontecendo, por exemplo, a Cargill quer fazer uma aqui em Baitetuba, já tem vários acontecendo. Mas eu quero te dizer que eu vou lançar um desafio que eu acho importante a gente colocar de público. Nós temos, além de Vila do Conde, nós temos de fazer o nosso porto oceânico. Você sabia que aqui na costa do Pará tem um ponto, ali perto da Ilha da Tijoca, no canal do Espardarte, tem um ponto que a profundidade dá 25 metros. Se nós fizermos um porto ali na Ilha das Tijocas, mais ou menos, nós teremos entre os 5 portos do mundo com maior calado, comparando com o roteiro, navegabilidade. Calado, não tem problema, para qualquer coisa. Tu quer botar naviozão, coloca navio pequeno. Então, eu acho que nós, no Pará, temos de ter uma grande discussão logística, onde a gente pense nos nossos ramais ferroviários, nas nossas hidrovias, nas nossas rodovias e nos nossos portos. O futuro está em quem pensa na frente. Que bom, olha, a gente já chegou então ao final do nosso bate-papo. O anuário está aqui sendo lançado nesse dia 19 de novembro. Essa que é uma iniciativa do Grupo Liberal. E a gente vai terminando aqui o webinar. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui, contribuir com a gente nesse bate-papo. Eu que agradeço. Eu acho que nós, do sistema FIEPA, nós temos o maior prazer de mostrar o que a gente está tentando fazer, dizer que as indústrias têm de ter naquela casa como uma casa de ressonância, pode contar as dificuldades que são normais, e que a gente vai tentar, em conjunto, encontrar soluções. Que nós temos acesso ao governador, ao prefeito e a qualquer deputado, desde que tenha a intenção de fazer o bem. E para fazer o bem do Pará, a gente conversa com qualquer um. Do presidente ao vereador, com todo mundo, prefeito, todo mundo, nós estamos sempre dispostos a dialogar, de encontrar o caminho da verdade. O Anuário da Indústria sendo lançado no dia 19 de novembro, os patrocinadores Alcoa, Alubar, FIEPA e também Hidro. Enorme prazer que eu recebi aqui hoje, José Maria Mendonça, vice-presidente da FIEPA. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, que a gente poderia se estender aqui quase a noite toda para falar sobre as indústrias no Pará, que tem muita coisa, mas eu já te agradeço. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.